Aniontingus, como é que vocês estão? Bora continuar comentando aqui o Hate Porcelana. Vou deixar aqui em cima comentando os episódios de 1 a 4 e bora continuando aqui com o episódio 5. O Ryun indo todo feliz lá com o chapéu e quando ele chega ele vê, né, que tem alguém amarrando lá o chapéu na Dami. Ele já chega brigando, todo daquele estilo, tipo, e aí, meu irmão, de qual que é? Até que ele vê que é o Ji-un. E finalmente a Dami descobre, né, que os dois ali são bons amigos, amigos muito próximos, assim, melhores amigos. E o Ji-un descobrindo que a Dami falava mal dele pro Ryun, gente, eu fiquei assim, só vergonha alheia. E depois disso tudo, eles chegam no palácio. A Dami devolve, né, o anel que o Ryun tinha dado para ela, falando que ia ser muito mais serventia para ele, né, para ele dar para a mulher que ele amasse e tudo mais. E aí, um grande mistério, né, que eu tava especulando ali no fim do episódio 4. Se o Ryun gostava da Dami sendo homem, né, sendo príncipe herdeiro, ou se ele sabia que ela era mulher. E temos um flashback do passado, né, mostrando bem quando o Ryun ainda era criança, que ele tava ali escondido, e ele escuta, né, a mãe da Dami falando para ela que ela podia não ser tão habilidosa igual o irmão falecido, mas que ela não podia deixar transparecer isso. E o Ryun escondido vê que o príncipe herdeiro, na verdade, é a Dami, então ele sabe realmente que ela é mulher. Gente, nessa hora eu surtei, eu fiquei doida, eu fiquei assim, meu Deus. Ele sabe, meu Deus, ele é apaixonado por ela desde criança, e depois eu, meu Deus, que triste. Porque ele não pode viver esse amor, né, por motivos óbvios, mas aí eu vejo aqui duas opções. Ele pode revelar pra ela que sabe, né, e aí ela pode contar com ele ali como um aliado, ou pode acontecer dele falar pra ela, né, que sabe que ela é mulher, confessar que ele é apaixonado e tal, e ela não retribuir o amor dele, porque ela gosta do Ji-un e só por vingança. Imaginem se ele vai e resolve contar o segredo dela, gente. Seria muito baixo da parte dele, sim, mas dizem que no amor e na guerra vale tudo, então vamos aguardar. Enfim, a Soon, naquela nobre, né, que o Ji-un ajudou ali com os problemas de pele, ela chega lá no lugar onde o Ji-un atendia e vê que tá tudo destruído. Ela fala com o pai dela e tudo, e descobre que o inspetor, né, que no caso é o pai do Ji-un, que destruiu tudo ali. E aí ela começa, pai, meu Deus, eu preciso saber cadê o médico, porque eu preciso me desculpar com uma menina que trabalhava lá e tudo mais. E ela pede uma audiência com o médico, né, do local, que no caso é o Ji-un, e nessa hora, Tingos, eu sabia que esse trem ia dar ruim. Mas antes, mostra o Ji-un olhando a Dami, né, assim, super encantado com ela, e depois mostra a Dami também olhando pro Ji-un com aquela carinha de apaixonada. Gente, eu shippo tanto que dói, sabe? Aí durante a aula o Ji-un sugere a Dami, né, que ela conheça melhor as pessoas que trabalham ali no palácio, e a Dami fica tipo, oh meu Deus, eu sei o que acontece dentro desse palácio. E aí ela começa a andar lá pelo Instituto Real, né, lá dos tutores, e aí tinha o Zé tutor dormindo, tutor jogando dados, jogando um monte de coisa. Ji-un tenta até avisar eles, mas tudo em vão. E aí a Dami, né, assim, esperta, joga tudo pra cima do Ji-un e fala, oh, ele que diz pra mim que eu devo saber tudo o que acontece aqui. Aí Tingos, é uma correria do caramba ali pelo palácio. As ervas lá da farmácia tudo bagunçada, né, aquela correria toda. E aí o rei, vendo toda aquela zona, né, pergunta o que tá acontecendo. Daí o Yun, vou deixando a fotinha do povo por aqui pra gente não se perder nos personagens. Ele é esperto pra caramba, ele vê de relance que tem alguém observando eles, e ele corre atrás, né, provavelmente é o cara que tentou, né, a pessoa que tentou matar a Dami lá no episódio 2 ou 3, ele corre atrás dessa pessoa, persegue horrores, mas perde de vista. E aí bem nessa hora a Dami aparece, né, fala que aquilo ali não é uma inspeção, que é só a tarefa de casa que o Ji-un passou pra ela, né, e a cara do Ji-un tá onde? Tá no chão. Mas o Yun lembrou, né, que quando ele tava perseguindo o cara lá, as botas dessa pessoa ficou suja, né, ficaram sujas de lama. Ele olha as botas do Gaon, gente, tá cheia de lama. Ele vê o Hong, né, reclamando lá com o Gaon, nossa, você demora muito pra ir no banheiro, você some do nada e tal. E aí, Tingos, eu fiquei tipo assim, né, me perguntando, né, quem é o Gaon? Quais são as intenções dele ali com a Dami? O que ele tá fazendo ali? Ele quer proteger, ele quer matar, ele quer se vingar? O que ele quer fazer? O bom é que o Yun agora tá ali esperto, né, com o Gaon. E tem a Dami lá tocando o terror do lugar. O Ji-un fala pra ela, tipo, para minha filha, vamos, chega por hoje. Ele leva ela pra um lugar, né, que é tipo um lugar onde ela consegue ver todo o palácio. E o Ji-un fala pra ela, né, que as pessoas erram, né, que as pessoas lá, o povo dela pode errar, mas que ela tem que confiar na lealdade, no amor deles, né, que eles sentem por ela, pelo palácio, pelo povo. Mas a Dami diz que é difícil confiar nas relações humanas, que as pessoas só sabem enganar, né, por razões egoístas, que elas chegam até a matar para se protegerem. Ela até lembra da mãe falando pra
ela, né, que se ela quiser sobreviver ali, ela não pode confiar em ninguém, ela tem que fazer todos ali temerem ela, pra ela não se preocupar com ninguém além dela mesma. E o Jun pede pra que ela confie pelo menos uma vez, assim, mais uma vez, porque senão ela vai acabar ficando muito solitária. E realmente, né, gente, ela é uma pessoa ali que tem aquele segredo já, e tem só 3 pessoas ali, 4 com o Hyun, né, mas que ela não sabe que ele sabe, então ela só tem ali 3 pessoas em quem ela pode confiar. Então, assim, não tem como ela não ser solitária, né, tendo esse segredo e tudo mais. Aí uma criada desmaia, tem todo um rolê ali, aí a Dami dispensa todas elas, né, meio que seguindo aquele conselho do Ji-un de se preocupar, talvez, né, de confiar um pouco mais, ela querendo ali se preocupar, e fica só a dama de companhia e o Gaon pra proteger a Dami. Nessa hora eu já fiquei assim, gente, esse Gaon, ele tá armando. Eu fiquei super preocupada, fiquei pensando assim, cara, esse conselho do Ji-un ainda vai fazer com que a Dami se coloque em perigo. Porque ela tá ali tentando meio que se preocupar com os outros e esquecendo os conselhos da mãe. Vem pra uma outra cena que eu não entendi direito quem morreu, né? Aparece um corpo pendurado numa casa lá. E o Seok-jo, que é o pai do Ji-un, fala pro Hyun que é a segunda pessoa a morrer daqueles que testemunharam ali contra o preceptor Kang. Esse preceptor era tipo o tutor do príncipe herdeiro lá atrás, aquele que foi morto injustamente. Ele fala que o corpo que encontraram, né, pendurado, fizeram parecer que foi suicídio, mas na verdade foi assassinato. E aí muda pra outra cena, o tio da Dami, o Chang-gun, aquele violento lá, gente, que insuportável, mandou investigar o Ji-un e ele, na mente dele, orna assim, meu Deus, eu sou top, o que mais pensa aqui nas teorias. Ele chegou na conclusão, na cabeça dele, né, de que o príncipe herdeiro gosta de homens. E aí ele arma pra colocar uma fragrância lá, que é tipo, acho que um afrodisíaco, pra fazer com que o príncipe não resista a uma mulher quando ele colocar essa fragrância. E aí muda pra cena do povo ali, preparação do banho da Dami. E aí ela entra no banheiro, né, a Dama Kim até fala pra ela pelo menos essa noite não tomar banho, né, porque não tem aquele grupo de criadas com ela lá, tá só o Gaon. E a Dami fica, preciso aprender pelo menos a confiar assim, né, no Gaon, já que ele vai estar meio que o tempo todo perto de mim, eu preciso começar a fazer minhas coisas e tal. E a Dami fica sozinha para tomar banho, né, o Gaon fica na parte de fora protegendo o local onde a Dami toma banho, e aí a gente vê que parece que é meio que o único momento que ela pode realmente meio que ser ela mesma, mas ela nota que tem um cheiro estranho no ar, a fumaça tá muito esperta, e aí, Tingos, do nada o Gaon entra lá no banheiro com a espada em punho. Tingos, eu pensei que ele fosse, não sei, gente, matar a Dami, eu desesperei nessa hora. E aí ele só dá uma espadada saindo uma cortina, e aí a gente vê que tem uma cortesã, a mesma cortesã que tava lá com o tio da Dami, com o Chang-gun, armando de colocar um afrodisíaco por lá. Ela tava lá tentando fazer com que a Dami sentisse, né, o cheiro daquele afrodisíaco. Só que eu gostei que essa cortesã não manteve o bico calado, não. Ela falou, foi seu tio que mandou, porque era pra instigar o seu vigor, né, o vigor do príncipe, que eu cairia nas graças do rei se eu fizesse isso. E tipo assim, a Dami, a gente ficou chocada, ela fica até meio com lágrimas nos olhos, sabe? Eu fiquei com muita dó dela, tadinha, ela não tem um minuto de paz. A rainha mãe, que é mãe do rei, do tio da Dami, né, do Chang-gun, fica griladíssima, tá com um livro na cabeça dele, fala, olha, você vai lá no príncipe, se ajoelhar, implorar pelo perdão dele. E ele vai, mas ele vai, gente, esse tio da Dami vai lá todo insolente, debochar, a Dami já meio que perdendo a paciência e tal, e ele começa a falar que, não é bom pra você revelar o que aconteceu naquela caçada, que eu tentei te matar e não sei o que. E Tingos, o vô dela, aquele velho, né, o segundo conselheiro, entra bem na hora, Tingos, ele tava escutando tudo, ele fica pé da vida, tipo, que? Você tentou matar o príncipe, meu filho? Nessa hora, Tingos, eu queria o quê? Pega fogo, cabaré ali, eu já tava, vai lá, velho, faz teu nome, dá uns tabef na cara dele. Nessa hora, o Chang-gun, né, o tio da Dami, ficou pianinho, quietinho. E o vô da Dami fala pra ele, desafiar a autoridade do príncipe herdeiro é a mesma coisa que desafiar a autoridade dele, né, do vô da Dami. Vai ser a última vez que esse tio da Dami vai fazer isso, que senão a cabeça dele e o corpo vão tomar rumos separados. Na hora eu falei, pelo menos fez alguma coisa, né? Alguém tinha que dar um stop, né, naquele tio da Dami, gente. E a Dami tenta acalmar os ânimos ali, né? Fala que não, vamos colocar ele numa prisão domiciliar, e o tio dela ainda reclama. Fala pro vô deixar, né, a raiva passar um pouco e tudo mais. O vô vira pra ele e fala que aquele jeito ali, né, dessa forma mais, assim, amena de tratar as coisas, o príncipe herdeiro nunca vai alcançar a grandeza. Eu fiquei tipo, ixi, vai começar o sermão aí. E
o véi ainda fala que não tem medo de sujar as mãos dele de sangue pra matar o inimigo, seja ele quem for. Nessa hora eu pensei, menino do céu, dame que se cuide se esse segredo dela vir à tona. Aí o tio dela sai de lá pé da vida. E aí o Hyun, maravilhoso, lindíssimo, encontra ele no caminho, bate nele, ameaça ele com a espada. Nessa hora eu já tava, ih, queima tudo, rapaz. Porque assim, amo Soul Tretas, Hyun, lindíssimo, maravilhoso, nunca errou. E ele parece saber como ninguém jogar aquele jogo da galera ali do palácio. E depois de todo esse rolê cansativo pra Dami, ela pede pra que cancelem as aulas dela, né, que ela vai dormir lá no gabinete dela. E o Jun entra lá, vê que ela tá dormindo, ela tá assim, agoniada, suando, parece que ela tá tendo pesadelos, e do nada a mulher acorda assustada, pula, gruda lá no pescoço do Jun. Pensei que ela ia matar o menino, gente, até ela voltar pra real e ver que era ele que tava ali. Ela fica toda desnorteada e o Jun pega ela, né, meio que abraça ela pra proteger, e me deu uma dó muito grande, porque às vezes ela só quer ser cuidada, né, tadinha, ela só quer ser protegida um pouco. Ela sempre tendo que bancar o príncipe herdeiro, que não tem fraquezas, que não pode demonstrar fraquezas. Nessa hora eu fiquei com muita dó dela, meio que ela queria aquele carinho, né, aquele cuidado, pelo menos naquela hora. Depois os dois terminam o episódio se encarando, e a gente já vai pro episódio 6. Dami pensando no Jun, Jun pensando na Dami, Jun meio que percebendo que o coraçãozinho dele tá acelerando, meio tipo, gente, não é possível que eu tô apaixonando pelo príncipe herdeiro. A Dami tá lá na aula, ela fala, né, pro tutor dela que ela esqueceu um livro lá e não sei o que. E o tutor fala, não, beleza, deixa que o Jun vai lá pegar. Então vai lá, e a Dami se lembra que o livro que ele deu pra ela quando os dois ainda eram pequenos tá lá por cima. Ela corre atrás, né, com medo que ele veja. Quando ela chega lá no gabinete dela, o Jun tá com o livro na mão, ele encara ela, né, fala, e aí, como é que você tem esse livro aqui que eu transcrevi, né, eu dei pra uma pessoa que eu gostava muito. Ele fala o nome da Dami pra ela, fala tudo e tal, ela é super dura com ele. E depois mostra ele contando pro Hyun sobre a Dami, que ela foi embora sem se despedir dele. Hoje em dia ela já deve estar casada, né, se ela estiver viva, com filhos. E o Jun acaba perguntando pro Hyun, né, se ele gosta de alguém, e o Hyun fala que sim, mas que acha que não vai conseguir se confessar, né, pra essa moça, porque é um amor não correspondido. Nessa hora me deu uma dó do Hyun, gente. Eu fiquei, meu Deus, tadinho dele, gostando da Dami ali desde criança. E a Sung, naquela nobre, vai até o palácio com o pai, faz tudo pra ver o Jun, e quando eles finalmente a levam, né, ao médico. Aí quando ela finalmente chega lá, gente, ela vê que não é o Jun, e ela começa a falar, ah, porque esse não é o médico que eu tô procurando, não sei o que. E nessa hora, Tingles, eu sabia de novo que ia dar ruim. Mas já chegaremos lá. Daí a Dami, né, procura o livro de registros, entrega pro Jun, né, mostrando ali que, no caso, ela morreu depois de sair do palácio, né, devido a uma doença. O Jun fica muito sentido, fala que ela foi o primeiro amor dele, né, que ela ajudou ele a ser uma pessoa melhor e que queria agradecer pessoalmente e tudo mais. A Dami nessa hora fica bem sentida também. E logo depois mostra o Jun entrando naquele jardim secreto que ele se encontrava com a Dami. Ele vê ali que é um local que tá todo destruído, né, descuidado. E tem uma cena mostrando o Hyun, né, indo visitar a Dami onde ela costuma ir, e a Dami pensativa, né, perguntando pra ele se fora ali do palácio tem oceanos, né, essas coisas e tudo, porque ela nunca pôde sair dali. E o Hyun fala que sim, que tem navios que eles podem ir pra qualquer lugar. E quando o príncipe herdeiro quiser, ele fala como e tudo mais. E aí eu senti que foi meio que o Hyun dando uma opção, quase ali uma proposta, né, oferecendo a Dami um caminho para caso ela queira se revelar ou queira fugir de tudo ali, que tem como isso acontecer e tal, e talvez ele vá com ela junto também. Depois mostra o Jun limpando, né, o jardim secreto lá que ele se encontrava com a Dami, colhendo flores para plantar lá, e do nada, tipo, blaft, parece um tutor falando, meu filho, ó, pedir a sua renúncia e descobriram que você é o médico de sangue bank. E, Tingles, eu não tinha entendido porque isso era uma coisa assim tão ruim, mas lá na frente eu vou explicar melhor. Eles acabaram descobrindo que quem tá preso como médico é o auxiliar dele, o rei, fica tipo, meu Deus, pede explicações pro vô da Dami, né, que foi quem indicou o Jun,
E aí o velho só fala que é tudo verdade mesmo. Ele fala que até o rei gostou muito dele, que achou que ele era melhor que muitos tutores ali que viviam, né, no palácio. E Jun só criou a clínica para compartilhar a experiência dele com o povo, porque ele é uma pessoa muito bondosa e tudo mais, gente. Eu fiquei assim impressionada, tanto que o velho é liso, né, tentando ali limpar a barra do Jun e a dele, né, consequentemente. Mas o pai dessa Sun, né, essa Sunsa, né, que foi quem causou todo esse problema. E o pai dela é um cara super importante lá, conhecido por ser super íntegro e tal, não ser corrompível. Ele fala que o crime do Jun foi ter mentido sobre a clínica, que se o próprio pai do Jun fechou o local é porque devia estar corrompendo a ordem pública, que com certeza se eles procurarem vai ter muito mais problemas. Gente, aquela coisa, aquele discurso e tudo mais. Mostra a madrasta da Dami, né, rindo, festejando que isso aconteceu, porque isso provavelmente vai enfraquecer o vô da Dami e a Dami também, né, como príncipe herdeiro, Tingos. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, que mulherzinha cobra. Daí o vô da Dami briga, né, com o Sokjo, que é o pai do Jun, fala que é pra ele resolver essa bagunça toda, porque senão a vida do Jun vai estar em risco. Daí o Jun, lindíssimo, né, altruísta, como sempre, pede para que o pai liberte os assistentes dele, que ele vai, né, que ele, no caso o Jun, vai pegar toda a responsabilidade. O Jun fala, meu filho, tu enganou o rei, até tua vida aqui tá correndo perigo. Fala que o rei vai decidir em 3 dias o que vai acontecer, né, pro Jun cuidar bem do cargo, senão vai todo mundo morrer, os assistentes, o Jun, o pai, até a mãe do Jun, que não tem nada a ver com a paçoca, vai no bolo. Aí o eunuco Hong vai todo feliz, né, falar pra Dami que, oh meu Deus, o Sokjo, o Jun vão ser punidos e tudo mais, achando, né, porque a Dami aparentemente não gostava dele, só que a Dami fica super preocupada, e a Dama Kim, olhando aquilo, fala pra Dami não esquecer, né, que foi o Sokjo que mandou matar ela, mandou matar o irmão dela, pra ela nunca esquecer disso. E aí o amigo do Jun, né, o auxiliar, fica morrendo de culpa de ter contado tudo. A Soon, aquela sunga, né, que desencadeou tudo isso, pede pro pai deixar passar pra inocentar todo mundo, né, os auxiliares, o Jun também, e o pai fala que ele não pode mais fazer nada, porque ele já falou isso pro rei, e agora é o rei que decide. Na hora eu pensei, né, burra, né, foi lá só pra atrapalhar a vida do outro. Aí a Dami tá lá na aula, fala pro Jun, né, que o rei deve emitir uma ordem do que deve acontecer já, e o Jun pede ajuda pra ela e tudo mais. A Dami é super cega com ele. Na hora eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa Dami, a bicha é fria, viu? Aí o chefe Gu, que é tipo um amigo da guarda lá do Jun, corre, né, pra avisar pra ele, falar, ó, teu auxiliar tá querendo assumir toda a culpa pra salvar a irmã, né, a irmã do auxiliar e o Jun. E aí o Jun já corre, porque ele fica assim, pensando, poxa, meu pai com certeza vai fazer esse cara assumir, vai matar esse cara, e o Jun vai correr lá atrás. E nesse meio, o Hyun tenta ajudar o Jun, né, ele vai lá falar com a Dami, tenta interceder por ele, né, fala que o Jun só mantinha a clínica para ajudar as crianças lá, né, dos lugares pobres que tinham lá, e que só aceitou aquele cargo como tutor da Dami para salvar os amigos dele, que ele nem queria esse título. Mostra que a Dami já corta o assunto, se mantém super inflexível, mas mostra um flashback lá atrás, quando ela tava com o Jun, Dami fazendo um pedido lá com os negócios na água, de que todas as crianças ali das casas pobres pudessem, né, ser saudáveis, ser bem alimentadas. E aí o Jun, com toda aquela mentalidade palaciana de rico, né, fala, mas quem tem que cuidar das crianças são os pais delas. E a Dami explica para ele que a maioria das crianças ali são órfãos. Então, Jun cria uma consciência, muda o pedido dele, pedindo para que ele seja capaz, né, seja uma pessoa capaz de ajudar aquelas crianças. E eu só pensava, meu Deus do céu, que lindo, cara. Nossa, eu fiquei tão assim, tocada, sabe? Foi aí que eu entendi o porquê dele falar tanto, né, que a Dami ajudou ele a ser uma pessoa melhor. E depois já mostra, né, o pai do Jun arrancando o amigo dele, né, o auxiliar lá da prisão, levando a irmã desse auxiliar também. Aí o Jun encontra bem no meio do caminho, ele fica super decepcionado com o pai dele. E aí rola toda uma cena lá, o Jun lutando com todo mundo, ameaçando até o pai com a espada. Fala que se o pai matar os amigos dele, ele nunca vai perdoar o pai. E o pai tá tipo, nem aí pra paçoca, mandam bater no filho, desmaiar ele, deixar ele trancado lá enquanto, né, ele vai fazer o trabalho sujo lá com os auxiliares, com os
os amigos do Ji-hoon. O pai do Ji-hoon leva, né, os amigos dele lá pro meio do mato, começa a obrigar esse auxiliar, o nome dele é Il-gun, obriga ele a começar a escrever, fala que mentiu porque tava com medo, pipipi, popopó. O amigo do Ji-hoon escreve tudo aquilo, né, na esperança que só ele morra, né, que o Ji-hoon e a irmã dele fiquem a salvos. E aí estão lá começando a pendurar o auxiliar, né, o amigo do Ji-hoon pelo pescoço, e a Dami chega bem na hora, gente. Ela já chega falando que o povo tirou os prisioneiros de forma ilegal, devolver os prisioneiros pra ela, que só assim não vai ter derramamento de sangue, lindíssima, nunca errou. E aí o Sokjo pergunta pra ela, né, se o vô dela tá sabendo daquilo, e aí Dami, toda pomposa, fala que tá dando ordem como príncipe herdeiro de Joseon, que a menos que haja uma ordem real, ninguém tem o direito de ignorar uma ordem do príncipe. Aí vocês acham assim, nossa, Sokjo ficou com medo. Não, gente, o pai do Ji-hoon manteve a pose, não abaixou a espada, não. Daí a Dami fala pro Gaon, né, que se o Sokjo, o pai do Ji-hoon, fizer algum movimento, pode arrancar a cabeça dele. E aí a Dami, gente, ela tá toda assim, ela ainda fala pro pai do Ji-hoon assim, eu duvido que meu avô vai punir eu, que sou o querido neto dele, príncipe herdeiro, por causa de um cachorro dele. Sim, Tingos, ela chama o pai do Ji-hoon Sokjo de cachorro. Achei pesadão. Aí a Dami volta pro palácio, né? O vô dela já tá lá esperando ela. Eu já pensei assim, lascou tudo pra Dami. Ela pergunta, né, por que ela fez aquilo, por que ela foi tão arrogante. Ela me responde que entende que aquilo foi feito a mando do avô, só que era errado pegar os prisioneiros e que ela só tava fazendo o que era certo. E aí o vô dela, né, pega bem no ombrinho dela e fala assim, tu tá errada, minha filha. Teu senso de moral não tem que interferir em nada aqui. Ainda fala pra Dami que ela tem que ouvir ele e não desafiar ele, pra Dami não esquecer o caminho dela, que o caminho que ele, né, o vô, quiser trilhar, é o caminho que a Dami vai trilhar. E que se ela desviar do caminho que ele escolher, ele não vai perdoar ela, mesmo amando ela demais, gente. Aí eu pensei assim, meu Deus. Aí você vê que, assim, ou você tá com ele, né, com o vô da Dama, ou você tá contra ele, não tem meio termo aí, não. Aí vem o dia do julgamento, né, os nobres lá falando que tiveram que esperar junto dos pobres lá na clínica do Ji-hoon. Eles foram super humilhados lá, que o Ji-hoon ignorou o sistema de nobreza, blá, 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 aquele papo todo. Só sei que no final desse rolê todo aí, o rei ordenou que o Ji-hoon fosse tirado, né, da posição de tutor da Dami, que ele levasse 50 chicotadas, tinha 50 chicotadas, e que os amigos dele fossem condenados a trabalho forçado. E aí o Ji-hoon já bota a boca no trombone e já fala, ó, meus amigos foi capturado e tudo mais. E aí todo mundo fica, oh meu Deus, é impossível. E aí a Dami entra pleníssima e fala que vai resolver essa questão. Daí vamos pro episódio 7. Chegando lá, ela explica que foi ela que transferiu os prisioneiros, que o Ji-hoon nunca violou o sistema de classe, foi toda uma explicação lá, que eu não vou falar aqui agora, mas teve toda uma explicação. E falou que o local onde o Ji-hoon atendia nunca foi um local de injustiça. E o rei fala, não, beleza, mas ele enganou todo mundo, porque ele não disse isso pra ninguém aqui da corte, não sei o que. E aí a Dami joga na cara dele e fala, meu pai, eu tentei te avisar. Eu falei que eu não queria ele como meu tutor, porque ele era médico não sei da onde, não sei da onde. E ela tentou alertar o rei, né, mas o rei não deu ouvidos a ela. Então, se alguém ali tinha culpa, era o rei e os oficiais dele que não fizeram o trabalho completo de investigar o Ji-hoon. Eu fiquei tipo, menina, mas tu tá muito ousada. Mostra ali que a Dami aceitou trilhar o caminho, né, com o vô dela e tudo mais. Ele fica todo orgulhoso dela e não sei o que. Eu sei que um dos tios fica curioso se perguntando se o príncipe herdeiro finalmente está pronto, né, para lutar suas próprias batalhas. E até o momento eu não sei se eu acho que é um tio dela. Eu vou deixar a fotinha num dos lados aqui. Eu não sei até agora se ele gosta ou não do príncipe herdeiro. Eu tô bem ligada nesse negócio. Mas aqui eu acho que a Dami só se juntou com o vô dela porque os interesses batiam. Os dois queriam salvar o Ji-hoon, né? Ele queria salvar o Sokjo, o pai do Ji-hoon, e ela queria salvar o Ji-hoon. Então acabou que os interesses ali caminharam lado a lado, mas eu não sei até onde essa parceria vai não, viu? O Ji-hoon fica super grato pela Dami, né? A Dami fala que ele não precisa agradecer, que ele pode ir lá visitar os assistentes dele, ele corre pra lá. Quando ele chega lá, o pai dele já tá, né, meio que ali com os assistentes dele. E aí, o pai dele, né, o pai do Ji-hoon já manda pra ele, tipo assim, meu filho, não demorou pra você conquistar a confiança do príncipe herdeiro. Fala que o Ji-hoon é muito talentoso e que não vai forçar ele, né, a ter um cargo ali no palácio, mas que não é pro Ji-hoon nem pensar em voltar a ser um médico medíocre, isso nas palavras do pai do Ji-hoon, né,
pelo bem dele e da mãe dele. O Ji-hoon decide visitar a mãe dele, né, que fala pra ele que as moças que ele atendia estão todas enciumadas, porque agora ele é tutor lá no palácio e tal, e estão começando a espalhar boatos sobre ele. A mãe do Ji-hoon fala pra ele que sucesso não é trabalhar no palácio, e sim trabalhar, fazer o que ama, o que gosta. Pensei assim, lindíssima, pleníssima, falou tudo, minha senhora, mas pena que o pai do Ji-hoon, né, o seu marido, não pense da mesma forma. E o Ji-hoon tá todo grato com a Dami pergunta pra ele, né, se ele não vai embora, já que ele já salvou os amigos, né? E ele diz que decidiu ficar onde o coração dele tá. Gente, nessa hora eu achei tão fofinho. E agora ele tá todo defendendo o príncipe herdeiro lá pros outros tutores, tincos. Ele correndo igual criança do lado da Dami, rindo pra ela todo fofo, Tingos, todo mundo olhando aquela cena. E ele tropeçando, caindo, e a Dami segurando ele, Tingos, naquela cena romântica. Eu vou deixar a foto bem aqui do lado. Ele parecendo a dama, a princesa ser salva, nos braços da Dami, e a Dami encarando ele. Gente, foi uma cena muito engraçada. E depois ela percebendo, né, que tá todo mundo olhando, ela solta ele lá no chão. Só sei que ele tava todo bobo lá, falando que o príncipe pode contar com ele pro que precisar e tudo mais. Sei que depois tem toda uma conversa da rainha mãe, né, que é mãe do rei, com o vô da Dami, sobre ela ajudar meio que ali a Dami a receber os emissários, tipo de uma província lá chamada Ming, né, para dar mais autoridade pro príncipe herdeiro. Ela começa a falar, mas que ela não vai ficar cega pros abusos, né, que o vô da Dami faz. E o vô da Dami já fala, né, já dá aquela ameaçada básica falando para ela não esquecer que o filho dela só é rei por causa dele. Eu já fiquei assim, menino do céu, é cobra comendo cobra. Fire no parquinho, Tingos, assim, parece que o vô da Dami é tratado com todo mundo, né? Com o rei, com a mãe do rei, com a família da mulher do rei, é uma zona só. E aí o eunuco Hong vai até a Dami, né? Fala que o rei tá com os problemas dos pés e tudo mais. Pergunta também se a Dami não tá incomodada com o Gaon ficando tão perto dela. E a Dami fala que tem que aprender, né? Igual eu falei anteriormente, a confiar nele, que não pode só contar, sempre contar ali com a Dama Kim, com ele. E a Dami vai pedir pro rei, né, no caso, o pai dela, pra ela receber esses emissários lá de outra província no lugar dele. E aí o rei fica todo bravo e não sei o que. E a Dami pergunta, né, pra ele, tipo, você não confia em mim? Eu sei que você foi contra eu ser nomeado como príncipe herdeiro. E pede para que o rei confie nela. Depois mostra o Ji-hoon pensando na cena lá deles sendo resgatado praticamente pela Dami, falando que o príncipe é uma pessoa encantadora, não sei o que. Ele levando tipo um remédio numa caixinha lá para ajudar ela com ansiedade, com nervosismo e tal. E aí ele dá para ela o remédio e vai embora todo sorridente. E ela também fica, sabe, feliz, com um sorrisão no rosto. E o Hyun tá observando tudo aquilo, ele fica pensativo, Tingos. E aí eu já acho assim, gente, esse trem vai dar ruim. Porque assim, já tá sendo sofrido ver esse triângulo amoroso, né, que tá se formando aí. O Hyun sabendo que o príncipe é mulher, né, então ele gosta dela. A Dami gosta do Ji-hoon, Ji-hoon tá começando a gostar da Dami, mas não sabendo que ela é mulher. Eu sei que assim, já tá uma zona. Hyun encontra a Sun, né, comprando algumas coisas lá pra ex-clínica dele. E aí ela pede desculpas pra ele, que ela não queria colocar ele em apuros e tudo mais. E ele brincando com ela, achando super divertido provocar ela. A gente vê que ela tá assim super caidinha nele. Mal ela sabe que o coração deste homem já tem dono, né? E os dois começam a caminhar juntos, a pegar flores e não sei o que. E aí a Dami e o Hyun estão lá fora falando sobre a comitiva, né, com os emissários que vão chegar, e eles veem o Ji-hoon junto com a Soon. E os dois vão lá falar com eles. O Ji-hoon apresenta ela, né, a Soon, como uma colega de trabalho, e a gente vê claramente que a Dami tá morrendo de ciúme, achando que o Ji-hoon que colocou as florzinhas no cabelo da Soon. E aí eles decidem sentar para comer, rola toda uma briga lá por causa de tempero, o Ji-hoon e a Dami brigando por tempero, gente, voando, tudo quanto é coisa, assim, o Hyun percebendo aquele climão, assim, torta de climão, achei pura vergonha alheia. Enfim, a comitiva, né, aqueles emissários lá de Ming chegam na cidade, tem um cara lá no meio, que eu não lembro o nome dele, super chato, gente, um pé no saco. E aí o vô da Dami, né, pede para que o Ji-hoon vá recepcionar, né, já que o Ji-hoon salvou o vice-ministro dessa província, por assim dizer. A gente já vê que só que o John, né, o pai do Ji-hoon, já tem treta, gente, já tem treta com esse convidado chato. Parece que o vô da Dami tá querendo criar um exército
dele, né, sob o pretexto de estar ali cuidando das fronteiras, né, para não levantar nenhuma suspeita. Eu sei que tem todo um jantar à noite e tudo mais, e esse convidado chato começa lá a encucar, falar que um dos caras lá prometeu uma coisa que não podia cumprir. Eu sei que deu maior treta, ele queria bater nesse homem, e o rei fala que vai apurar aquela situação, né, e esse convidado chato fala que não precisa de apurar nada, que ele vai matar o cara ali na hora. Eu sei que a Dami no fim entra no meio e fala: ô meu filho, tu tá em Joseon, honra o nosso sistema aqui, a gente já falou que vai cuidar, deixa os trem quieto. Só que esse convidado chato não tá satisfeito, aí o Hyun quer interferir no meio, só que o irmão dele lá não deixa. Aí vem o Ji-woon interferir, oferecer uma bebida e tal pro convidado chato pra ver se ele acalma. E os convidados jogam a bebida na cabeça, na cara do Ji-woon, gente. Não, eu sei que foi uma zona total. Eu sei que fica todo um climão. Aí o vice-ministro, né, que foi salvo pelo Ji-woon, gosta dele, tenta apartar ali a situação. E aí a Dami sai para um local, o Ji-woon vai atrás. A Dami fala que ele não tem que fazer nada, né, que ele tem que fechar os olhos, os ouvidos e ficar quietinho ali. O Ji-woon fica até meio cabisbaixo. E o Hyun, né, vendo toda aquela cena ali de longe. E que a Dami, pra apartar ali, né, as desavenças que possam ter ficado, chama esse convidado, que é um eunuco, tá? Ele é o eunuco-chefe dessa província de Ming. Então eu vou chamar ele de eunuco-chefe, gente. Aí ela chama ele, né, pra eles ali reconciliarem. E aí esse eunuco-chefe já chega falando assim, disse que você tá servindo como comida? Gente, eu já tava assim, ó, por aqui com esse cara. Daí esse eunuco-chefe começa a perguntar pra Dami, né, o que vai acontecer com o cara que provocou ele na festa. A Dami fala que vai cuidar disso, né, que ele vai ser punido de acordo com as regras lá de Joseon. E aí esse convidado, esse eunuco-chefe, começa a meio que provocar ela começa a ficar brava. E aí ela olha pra Dama Kim, que tá tipo assim, do ladinho dela. E a dama acena tipo que não, né? Que ela não tem que se exaltar, ficar ali plena. E esse eunuco-chefe vê isso, gente. E aí ele acha que estão desrespeitando ele, que estão conversando em código, não sei o quê. Ceitinhos, que esse homem, ele pega a dama Kim, começa a brigar com ela, falar que ela não sabe qual que é o lugar dela ali. Nessa hora eu fiquei com ódio no coração deste homem. E ele derruba ela no chão. E ela a todo momento tentando meio que falar pra Dami, né? Pra ela não fazer nada. Porque isso podia dar ruim, né? Conflitos ali e tudo mais. E aí o eunuco-chefe vendo aquilo, ele fica mais grilado ainda, Digos. E ele pega a espada. Nessa hora eu pensei, sério, que ele ia cortar a garganta da Dama Kim. Eu fiquei num desespero só. Só que ele pega e corta a trança dela, que eu acho que tinha uma super importância, né? Sei, por toda aquela cena ali parecia que tinha uma importância e tudo, o cabelo grande ali, aí ele corta a trançona dela gigantesca. E aí todo mundo fica em choque. E aí a Dami fica pé da vida, vai atrás desse eunuco-chefe, bate na cara dele, dá soco. Assim, eu sabia que ia dar problema, né, Tingos? Mas eu tava torcendo pra ela moer a cara dele de porrada. Eu sei que ela acaba com o cara lá e aí todo mundo preocupado, né? Porque isso com certeza vai ter consequências pra ela. Bem nessa hora, o vice-ministro da província de Ming chega, né? Ver toda aquela cena. E aí chegamos no episódio 8. O rei falando que confiou na Dami, mas que ela decepcionou ele, não sei o que. Eu já nessa hora já tá morrendo de raiva desse rei já. E ele vai embora e a Dami fica imóvel lá, né, ainda. Ela começa a chorar e tudo mais. Ainda bem que o Ji-woon chegou lá, falou: olha, você fez a coisa certa. E ele abraça ela, dá todo um cuidado, né, enfaixa a mão dela que machucou e tudo mais. E eles conversam, o Ji-woon fala, né, pra ela não se afastar dele. Nessa hora eu já fiquei assim, lembra tudo, se casem, seus lindos. E depois disso tem uma cena super linda e delicada, né, da Dami penteando ali os cabelos da Dama Kim. Eu achei uma cena muito bonita. E esse eunuco-chefe depois chama a Dami, né, pra que, vamos resolver isso bebendo, não sei o que. Mas na verdade ele queria treta, Tingos. Ele queria ver treta entre o segurança dela, né, o Gaon, e o segurança dele. Só que a Dami tá tipo assim, nem aí pra paçoca, não quer saber disso, vai embora. E aí quando ela tá indo embora, esse eunuco manda o segurança dele atacar a Dami, segurança dela e tudo mais. Só sei que no final de tudo o Gaon leva uma espadada nas costas. E aí quando esse segurança, né, do eunuco vai pra atacar a Dami, surge o Ji-woon lindíssimo, né, falando que se ele fizer aquilo,
ele, né, o Ji-un, vai matar esse segurança com as próprias mãos. Eu sei que foi uma treta só, e aí esse eunuco-chefe fala pra Dami, fala que pessoas que nasceram em berço de ouro ficam aí fingindo se importar com o povo, e que a missão dele, né, desse eunuco-chefe, é acabar com essas pessoas, sabe? Um discursinho mais ou menos. Aí mostra a Dami, né, meio que vigiando ali o Ga-on, que tá super machucado. A gente tem uma cena importante do Hyun, né, pensativo, e ele vendo, né, que ele tinha ido lá consolar a Dami depois que o rei acabou com ela, né, falando que ela tinha decepcionado ele. E quando ele chegou lá, o Ji-un já tava lá consolando a Dami, né? E ele tá com uma carinha meio assim, eu sei que esse trem vai dar ruim alguma hora. E o Hyun vai falar com esse eunuco-chefe, né, falar que sabe que ele meio que surrupia os tributos lá da província dele, né, do imperador dele lá. E aí a gente vê que o Hyun, Jingles, anda assim sorrateiramente, eu adoro isso. E mostra um flashback que eu fiquei pelo menos com essa sensação, essa impressão de que o Ga-on é filho do preceptor Kang, o que foi morto lá injustamente. E aí ele tá tipo todo agoniado, tendo pesadelos e tal, ele acorda todo assustado. E a Dami tá lá, né, do lado dele, meio que vigiando ele, e ela pergunta, né, que aflige tanto ele, que até tá nos sonhos dele. E aí ela fala pra ele descansar, vai embora, e o Ga-on fica todo pensativo. Aí nessa hora eu fiquei na dúvida se ele tava meio que começando, não sei, a gostar da Dami, eu pensando se ele deve ou não matar ela, não sei, Tingos. Mas assim, se começar a gostar dela, assim, Dami tem o Mel, né, que é de Hyun, agora Ga-on. Eu só sei que depois esse eunuco-chefe, que é um pé no saco, Tingos, ele exige que o palácio, né, dobre os tributos, e aí o Hyun, pra saber o que ele tá armando, porque ele tá se encontrando com o povo lá e tudo mais. Eu sei que eles armam todo um plano, o Hyun, o Ji-un e a Dami, né? A Dami descobre que eles estão armando alguma coisa e entra no plano. E o Ji-un acaba numa emboscada, né? Aí a Dami vai, ajuda ele, os dois acabam ali. O Ji-un, no caso, acaba se machucando. Eu sei que eles armaram e conseguiram fazer todo um plano lá pra descobrir qual que era o segredo desse eunuco-chefe. E aí a Dami, no outro dia, né, chama esse eunuco-chefe pra falar com ele, joga um livro lá na frente dele e fala que sabe, né, que ali tem todos os tributos que ele vem sonegando do imperador do local onde ele fica, né, onde ele é o emissário. Então a Dami já joga na roda, fala assim, ó, meu filho, bora parar com esse negócio de pedir tributo em dobro aí, porque eu sei que você tá escondendo as tretas aí do imperador. Mas a pior parte não era que ele surrupiava os tributos do imperador, não, Tingos. É que ele tem um caso com a concubina do imperador. Aí a gente vê que realmente é um caso de amor verdadeiro mesmo. Eu sei que a Dami sabe toda a história deles ali. Fala pra esse eunuco-chefe, né, que ele era um cidadão ali de Joseon, mas que ele teve que ser vendido por um saco de arroz numa época lá a essa província de Ming, né, onde ele tá atualmente. E foi nisso tudo que ele conheceu essa mulher, né, essa menina por quem ele se apaixonou, só que ela teve que virar a concubina, né, ali do imperador, mas que ela entende, né, a Dami fala para ele, pede desculpas, né, como príncipe de Joseon, e fala, entende que deve ter sido muito difícil para os dois ali protegerem, né, tentar protegerem o amor deles, e que ela se identifica com isso. Eu sei que foi assim toda uma cena lá, que esse eunuco-chefe até baixasse um pouco a guarda, né, tipo assim, gente, o amor é a resposta de tudo, o amor cura tudo. O amor sempre vence no final. Parece que a Dami e esse eunuco-chefe se entendem ali, e meio que selam uma paz entre eles, aquele segredo, né. Ela fala para esse eunuco-chefe que nunca vai revelar esse segredo e tudo mais. E aí eles conseguem se entender e ficar numa relativa paz ali. E depois mostra ele já indo embora da cidade e ficou tudo certo. E Tingos, o que foi aquela cena da Dami ali, toda feliz, bebendo com Ga-on, Ji-un e Hyun. Os quatro rindo ali, super felizes, até o Ga-on rindo, gente. E depois o Ji-un saindo arrastado bêbado pelo Ga-on. Tingos, que cena, que fase. Depois o Ji-un começa a lembrar da Dami, né? Ele começa a rir junto, todo bobinho de felicidade, pensando nela e tudo mais. E ele meio que se dando conta, né, de que realmente tá se apaixonando ali pelo príncipe herdeiro. E mostra que a Dami vai lá naquele jardim secreto, né, onde ela ia com o Ji-un quando pequenos. E quando ela chega lá, Tingos, tá a coisa mais linda, cheia de flores, né, que o Ji-un cuidou de tudo ali, cheia de flores, vagalumes, uma cena mó bonitinha. E aí ela encontra o Ji-un lá. O Ji-un fica chocado, né, porque ele fala pra ela, só eu e a criada, né, a Dami, que sabia desse lugar, como é que você sabe e tudo mais.
E aí a Dami fica, não, eu vi os vagalumes ali fora, resolvi seguir e parei por aqui. E o Jun pergunta pra Dami, né, porque que ela não falou, né, do amor ali que o eunuco-chefe tinha com a concubina do imperador. E a Dami fala que é muito triste, né, os dois ali não poderem viver aquele amor, porque a vida dos dois foram feitas, né, moldadas de decisões de outras pessoas. E aí o Jun fica encantadíssimo com a Dami, ele fica encarando ela. E aí Tingos, ele tá assim apaixonadíssimo, é visível no olhar dele. Do nada ele vai dar um beijo bem na bochechinha assim da Dami. Na hora eu já fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí do nada ela vira assim pra ele, eles ficam cara a cara, Tingos, pertinho assim. E eu só conseguia pensar assim, se beijem logo, seus lindos. Mas não sei, né, o que vai acontecer, porque eu ainda não assisti o episódio 9 e 10. Mas eu tô super ansiosa pra ver como é que vai ser o desenrolar disso nos próximos episódios. Então é isso, Tingo. Espero que você tenha gostado do vídeo. 안녕히 계세요.